Boa noite, meu povo! Eu disse que eu voltava e voltei. Eu voltei com uma surpresa massa aqui. Eu vou falar de um homem que foi forjado no Vale. O cara tem uma história fantástica em Deus, de família, de sacrifício, daquilo que Deus fez pela vida dele. Você vai entender o que é Deus na vida de um homem, o que é fé, o que é oração. Você vai se surpreender. Mas não vou falar quem é não. Antes de eu falar quem é, se liga nesse recado que tem aqui pra você. Homens, vocês não foram chamados para viver na superficialidade. No Clube A Forja, nós construímos uma verdadeira masculinidade firme em Cristo, firme na família e vivendo um propósito. É hora de você se levantar, de você assumir a responsabilidade daquilo que Deus te chamou para ser. Venha com a gente, faça parte do Clube A Forja. De volta, eu não vou apresentá-lo, mas ele vai se apresentar. Agora, antes, clique no sininho aqui para que você possa ter... na hora que eu colocar no ar, você já vai saber, entendeu? Eu vou te avisar, o YouTube vai te avisar, o melhor dizendo, mas eu quero que você compartilhe esse podcast, essa história com outras pessoas. Você não está aqui por acaso. A nossa vida é feita de propósito, mas eu vou deixar de conversar, porque senão o convidado não fala. Aqui está ele vai se apresentar. Vamos lá, meu brother. É um irmãozão aí. Tamo junto, galera. O trem meu cai, né, Salles? Grande abraço. Geralmente a gente não pega esse negócio, aquele protocolo. Não gosto de protocolo. Não tem protocolo. Aqui é bom que não tem. E é isso aí, gosto muito disso aí. Então, sou pastor Ricardinho, né? Às vezes a gente fica assim, pastor mesmo é pastor, porque a gente cuida de criança, a gente não parece. Nem parece, né? Então, nossa câmera é essa, viu? É aquela ali. Ali, tá vendo ali, pessoal? Então, sou o pastor Ricardinho, eu congrego ali na Reinando em Cristo. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, né? Sou casado com Rosana Alcântara, tenho duas filhas, Emily Alcântara, Érica Alcântara e agora dois genros, né? Que é o John e o Adolfo. Um grande abraço para vocês, estamos juntos. E vamos nessa aí, vamos navegar nessa onda. Eu acho que hoje vai ser muito produtivo, viu, Salles? Eu espero, velho. E eu tô bem animado, eu tenho cobrado o Salles. Salles, e aí, velho? Qual é de mesmo? Que dia que a gente vai lá mesmo nessa parada aí? Eu gosto desse negócio de podcast, a gente ouve aqueles cortes. Deus queira que saia um bocado de corte massa aí, mas tomara que seja a vida toda bom, né? Mas é isso, pessoal. Estamos aqui para servir. E vamos contar um pouco da nossa história, contar um pouco da nossa família, contar um pouco do que Deus fez na nossa vida, viu, Salles? E assim, hoje na nossa região, isso tudo que você faz aqui, isso é tão importante pra gente, até porque as outras pessoas às vezes não conhecem nossa vida, né? Sim. Não conhecem um pouco da nossa história e aquilo que é nosso exemplo de vida, o nosso testemunho, isso serve a uma pessoa que está ali do outro lado, né? Sim. A pessoa está doida, a pessoa está ansiosa para ouvir essa palavra rema, uma palavra-chave, destrava a vida dela. Então nós estamos aqui para somar, e eu fico tão feliz de estar aqui, porque Salles, eu quero estar aqui, na verdade. É uma coisa assim muito espontânea, esse negócio que está fazendo aqui, esse podcast. Uau! Não sei nem o que é que significa podcast. Quem souber morre. Mas... Quem souber morre. Todo mundo está falando, ninguém sabe o que é, né? É uma palavra em inglês, é? Então, gente... Então vamos nessa aí, vamos ver o que é que sai hoje aí, vai sair coisa boa. Vai sair, nós vamos falar um pouco de família, vamos falar um pouco desse processo. Pastor Ricardinho, sua realidade hoje é uma, mas se a gente voltasse alguns anos, quem era o pastor Ricardinho? O pastor Ricardinho, você tem quantos anos? Eu tenho 49 anos, completei 20 antes de ontem, dia 28. 49 anos, rapaz, tu tá com a carinha de 20, hein? Rapaz, na verdade eu botei até no cabelo aqui um nuguete. Na verdade, os meninos lá na igreja botaram nuggets, porque meu cabelo é todo branco. Aí eu tenho uma pasta que ela deixa o cabelo cinza. Aí pra poder dar um signal. Pra dar aquela disfarçada. Botei um botox, um negócio aqui pra poder vir aqui, né? Afinal de contas, na sua presença. Poxa, olha, tô me sentindo agora, rapaz. Ei, sabe? Ei, pastor Ricardinho, e esse cabelo branco aí com 49 anos vem da onde, né? Rapaz, na verdade, te contar a história. Você pegou pesado. Então, antigamente tinha muito piolho, meu irmão. Isso é verdade. Aí o que aconteceu? Antigamente tinha muito piolho. Nós, meninos no colégio, a gente estudava numa creche, era o Presidente Médici, né? No colégio Presidente Médici. E aí era muito piolho, não tinha veneno no mundo que matasse piolho. E todo mundo sabe que antigamente o Baygon usava querosene. Sim. E aí meu pai, na loucura, um certo dia pegou o Baygon, colocou numa bacia cheia de água e misturou o Baygon um pouco ali, umas 10 gotas, 15 gotas, naquela panela cheia de água. E
pegou e passou na minha cabeça, meu irmão, mas também não ficou, eu fiquei zonzo. Você é o quê, pai? Que eu tô tonto. Ele disse, meu filho, é poder. É unção. É unção. Eu disse, rapaz, eu tô zonzo. Ele disse, e aí, sabe, eu fui, rapaz, e aí, para lavar esse cabelo, puro Baygon. Hoje o Baygon, hoje é obrigatório ter água, né? Hoje não é mais querosene, rapaz. E matou todos os piolhos. Matou. E aí minha cabeça, depois desse dia, começou a ficar branco. Tanto que minha família nenhuma tem cabelo branco. Mas eu tenho. E por causa do Baygon. Do Baygon. Então, mas também, meu amigo, não ficou um piolho vivo. Acho que fiquei fedendo Baygon uns 5 dias. Fui pra escola, o povo falou, fedor de Baygon. E depois disso não teve mais piolho? Rapaz, e quem disse que não teve? Porque na escola é o seguinte, se você mata o Baygon, você mata o piolho, no outro dia já está manifestado. E não adianta, você pega do colega. Então, antigamente tinha isso. Hoje já está mais controlado, né? Mas acho que hoje no interior tem muito, não sei se tem, né? Mas acho que tem muito piolho ainda, viu? Hoje, tem. Quando a gente escuta as histórias das escolas que o menino tá de piolho. Mas é mais fácil hoje, não precisa querosene não, né? Não precisa, rapaz, é loucura, porque ninguém aguentava, chega fedia de piolho, Deus me livre. O sangue de Jesus tem poder. Era praga de faraó. Era praga de faraó. Como de meu Deus. Né? E aí, eu te conheço há uns anos já, há mais de 10 anos eu já te conheço. E eu sempre acompanhei sua história de fé, né? Mas assim, eu quero saber, eu te conheço há 10 anos, você sempre foi cristão? Você sempre foi crente, como a gente gosta de dizer? Então, olha só, eu nasci num lar cristão. A vida toda lar cristão. E aí, meu pai me levava para a igreja todos os domingos de manhã. A gente era piolho de escola bíblica dominical. Então, todo domingo de manhã a gente estava na escola bíblica dominical. Então, eu nasci no lar cristão, o Reinando em Cristo, na verdade, Igreja Batista Independente, naquela época, a gente era quem limpava. Eu limpei banco de igreja, eu fui faxineiro de igreja, eu fui capinei igreja, pintei igreja, construí igreja. Então, eu conseguia, a gente servia muito no corpo de Cristo, quando era pequeno, entendeu? Uhum. Então, eu nasci no lar cristão. Só que, no decorrer da minha vida, depois que meu pai morreu, quando eu vi meu pai lá morto ali naquela situação, na época, então eu fiquei muito triste. Eu disse, pronto, perdi toda a minha esperança, meu pai. Eu chorava muito, não queria ninguém ficasse perto de mim. Então eu disse assim, meu Deus, agora perdi tudo, porque meu pai era a minha estabilidade, entendeu? Então, eu me lembro como se fosse hoje. Só que eu orei a Deus, filho, Deus, não me deixa só, me ajuda, né? A gente não diz que a gente que é crente, que crê em Deus, a gente não é pobre. Aí, mas só que eu dizia o seguinte, a gente era pobre, deu uma ré, deu sim. Muito pobre, não tinha muito, meu pai ganhava um salário mínimo, a gente ia para a feira comprava muito pouca coisa, a gente lá em casa, a gente escolhia, a gente comprava uma dúzia de banana, e a gente comia aquela dúzia de banana, e era repartido, então escolhia quem ia comer, então às vezes ia no supermercado, comprava um iogurte, então ia escolher quem ia tomar o iogurte naquela semana, entendeu? Uhum. Então a dificuldade era muito grande, mas a gente sempre firme na palavra de Deus, sempre indo para a igreja. A gente costumava muito ir para a igreja, a gente era igreja 24 horas, tanto que a gente, uma vez, fecharam a igreja, sabe? Fecharam a igreja com a gente dormindo lá, depois quando deu 2 horas da manhã, ficou eu e meus irmãos dormindo dentro da igreja, o filho do irmão Carlito tá preso na igreja. Que ele dormiu o culto todo, que os hinos era assim, né? Nós abrimos esse culto em teu nome, ó Senhor. Aí não tinha ser humano. Os meninos pegavam fogo, todo mundo pegava fogo na igreja. Aí cantando aquela música, né? Ó, vem sem demora, Salvador. E nós... Dormindo, meu irmão, não tinha essa, então... Ô, Salles, na moral, eu me lembro uma vez, né? Na igreja, a gente não tinha muito dinheiro, né? E aí, as pessoas gostavam de dar sapato pra gente, né? E aí me deram... Eu tava sem sapato, eu ia pra igreja de sandália havaiana. E me deram uma chuteira, rapaz. Chuteira com birro, com prego, né? Que tem uns birrozinhos, com os pregozinhos. Aí eu fui pra igreja com essa chuteira, meu irmão. E dentro da igreja, assim, aqueles cavalos alados. Passando dentro do culto, correndo, aleluia. As irmãs, que menino é esse? Esse menino afundou a igreja. Ô, sabe? Aí os meninos que tinham condição, né? Ficava olhando pra mim e gozava, meu irmão, e tirava onda. Aí
Queira ou não, como a gente era tipo praticamente menino assim de rua assim, né? Que a gente. Aquela, antigamente, você se lembra que a gente brincava de salvar latinha, de polícia ladrão, de vamos dizer assim, bandeirinha, era o dia todo na rua, a gente banhava, Salles, o dia todo no rio, pulava daquela ponte do Rio Grande ali, a ponte de madeira, era o dia todo, dava meia-noite não, 6 horas, 18 horas, a gente ainda estava lá banhando no rio, pegando aquelas enfieiras de peixe, e fritava aquelas piabinhas. Então, era uma coisa assim, a gente como era bem dado à rua mesmo, brincalhão, essa era a nossa vida, sabe? Então, dentro da igreja, meu irmão, não tinha essa, porque queira ou não, porque hoje era bullying, né? Sim. Hoje o menino com chuteira dentro da igreja, mas a gente não tava nem azul, meu irmão. Tinha uma irmã lá que cortava o bolo, né? Os pedacinhos de bolo, bem pequenininho assim, aqueles pedacinhos de bolo. Aí nós ficava retado, rapaz, que quando a gente descobria que era aquela irmã que ia cortar o bolo, já tá repreendida. Aí a galera ficava bem assim, meu irmão, a irmã fulana de tal é quem vai cortar o bolo do aniversário da igreja, tá todo mundo morto. Porque eram os pedacinhos de bolo. Ela pegava nos dias do churrasco, dava os ossos pra gente ficar comendo, roendo os ossos, e na hora da carne não vinha carne, a gente reclamava de tudo, não tinha essa, meu irmão. Então era essa a nossa vida como criança, sabe? Mas assim, a igreja pra mim, na nossa infância, a igreja pra nós, assim, era de busca mesmo. Aquela época, a gente ia pra monte orar, Salles, buscava a Deus. Não sei se alguém já viu aqui na cidade de Barreiras, mas muitas pessoas contam, fora da cidade aí, e que o chão brilhava. A gente orava, a gente ficava o dia todo orando a Deus, buscando, jejuando ali. A gente, quando dava o jejum, aquela garotada toda, de 12, 13 anos de idade, 14 anos de idade, jejuando e orando. Quando era de noite, o chão brilhava assim, não sei o que acontecia, a gente até pegava os gravetos brilhando e trazia para mostrar para o povo na cidade, só que apagava no meio da estrada. Eu já vi esses milagres de Deus, porque a gente buscava muito, mas muito a Deus. Era uma coisa assim, acho que Deus tinha um negócio especial com a gente, com aquela galera de... Hoje também hoje a gente continua buscando a Deus, mas a minha infância me marcou muito, é uma coisa assim que é déjà vu que vocês falam, é? Uhum. É déjà vu, que é como parece que está acontecendo. Tem aquele déjà vu. Às vezes eu vou lá na rua onde eu morava, passo lá na Guiomar Porto, na José Bonifácio, porque depois, aí eu vou contar a história para você depois eu me desviei dos caminhos do Senhor, né? Meu pai morreu, pedi a Deus, Deus, me cuida de mim e tal, aí depois conheci uma galera, aí tem uma série de história que a gente pode descer a ladeira aí, que de repente eu posso estar até atravessando isso. Não, fica tranquilo. Mas assim, a gente, naquela época da igreja, era uma coisa assim muito avivada, sabe? E isso é que me marcou e que me fez voltar para os caminhos do Senhor. A infância hoje, quando você ensina a criança no caminho que deve andar, a Bíblia fala que até quando crescer não vai se desviar dele. Então assim, eu aprendi muito na igreja de menino. Eu aprendi a amar a igreja, a amar inclusive 4 paredes. Porque eu lembrava assim da infância, às vezes, eu criava até uma noia, né? Pô, essa igreja é minha, peraí, tal, tá errado. E aquele negócio e na verdade, quando a gente cresce, a gente amadurece, né? E a gente sabe que os tempos mudam e as coisas mudam e a gente precisa seguir o fluxo, né? No sentido de estabelecer e ter equidade também, tempero, né? Um pouco de tempero. Porque a gente percebe que quando você vai falando sobre a questão da infância, a gente percebe, e você falou a palavra de Deus aí, de criar a criança no caminho que se deve andar, e a gente vai ver o quanto hoje a gente tem, na verdade, uma inversão, né? Nós vemos a infância sendo atacada demais, a criança sendo tirada da igreja, tirada das coisas de Deus, e os pais sendo desviados desse processo, que na verdade, se você olhar, usar a sua história que a gente já está falando, você vê que foi o que te trouxe, né? Foi aquilo que você viveu lá que te trouxe. Que me trouxe de volta, Salles. Eu vou te falar, meu irmão, eu entrei no mundo, cheirei cocaína, depois eu vou dizer na minha vida de maloca, de gangue, de briga, de tiro, de tudo isso aí, sabe? Situações assim que eu passei, que quando eu lembrava, tem alguém orando por mim na igreja. Tem alguém buscando a Deus por mim. E eu lembrava, alguém está orando por mim. Isso, eu senti aquela oração.
Porque assim, o míssil Tomahawk, ele vai em qualquer direção. O míssil que o Trump lançou lá naquela região lá, ele foi certinho, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu sei que se você orar, as cadeias se quebram. Se a gente orar, vidas são libertas. Deus só precisa de alguém que se coloque na brecha. E eu sabia que quando eu estava lá no mundo, muito doido, né? Tenho até uma tatuagem aqui, depois dos irmãos. Tô até tirando agora, porque é muito feia, né? Aí eu sei, meu filho disse que é do... Eu falo, que tatuagem é essa, pai? Eu falei, de homem sem vergonha. Toda vez que você olhar pra ela, vocês falam que é de homem sem vergonha. E a gente faz umas coisas que é de homem sem vergonha mesmo, né? De homem, moço, manda voou. Manda voou. E aí você, nessa linha aí, você acabou se desviando, né, quando seu pai morre. Quando meu pai morre, e aí eu passei um tempo aí, minha irmã... E uma coisa importante dizer é o seguinte, que como eu aprendi muito na igreja, muito Bíblia, eu sei muito Bíblia por causa de Deus, né? Talvez eu não vou falar muito de Bíblia aqui, mas a minha vida já pode-se dizer que é uma Bíblia, assim, um testemunho aberto para todos. O que acontece? Quando meu pai morre, eu comecei, a minha irmã, só para você ter uma ideia, a minha irmã é Meire Perpétua. Meire Perpétua, esse aqui, Renato Gonçalves, ou é o marido dela, da minha irmã, tanto que o bairro Renato Gonçalves é porque é marido dela, e ela nos deu naquela época, muitos anos atrás, um pedaço de terreno para todos os irmãos, né? Naquela época ali, naquele Renato, tanto que hoje é minha contabilidade ali, Rosana Alcântara Contabilidade, antes era Cálculos Contábeis, agora é Rosana Alcântara. Então o que acontece? Quando eu me desvio, minha irmã, e a gente muito pobre, deu uma ré, deu sim, sem estabilidade, sem dinheiro, sem nada, a gente chega, Salles, e diz o seguinte, rapaz, meu irmão aprendeu uma profissão de gesso, né? Minha irmã já era mocinha, e meu pai morto, vamos dizer assim, naquela época eu disse assim, agora eu vou fazer o quê? E aí minha irmã disse assim, o Ricardinho vai ter que trabalhar, é a Meire Perpétua, hoje ela é praticamente dona disso aqui tudo daí, hoje vendeu tudo isso aí, né? Mas é uma grande pessoa, que hoje eu devo também, honra também ela, né? Então o que acontece? Aí hoje, o que acontece? Naquela época, ela disse, você vai ter que trabalhar, Ricardinho. Só que, aí eu disse, ok, vamos trabalhar. Aí ela chegou para uma amiga dela, eu comecei a trabalhar na Agrocel, com o senhor Luiz Ricardo, que hoje é dono da rodoviária de Barreiras. Você vai trabalhar na Agrocel. Aí eu fui lá. Só que eles não queriam um garoto para trabalhar. Eu não sei como é que está isso, porque eu aprendi a trabalhar desde cedo. Eu vendi picolé, eu vendi laranjinha, eu vendi casquinha, eu fui engraxate, vendi raspadinha, aqueles negócios de... Então, eu fui esse cara tudo aí. Então, eu fui trabalhar naquela época lá na Agrocel. Só que chegamos... Como a minha irmã era amiga de uma diretora lá chamada Salete Massuquete. Vocês podem falar nome, mas é uma história, não, né? Tá tranquilo, né? Então, o que acontece? Ela chegou... Não, mas a gente não precisa de pessoas. Aí, minha irmã disse, ele vai trabalhar aí. Tipo, forçou, né? Aí, ela disse, mas não precisa. Aí, ela disse para mim, olha, Ricardinho, você vai ficar sentado nesse sofá. Todo dia você vem e senta nesse sofá. E era uma recepção enorme lá na Organizações de Card. Sentei naquele sofá e fiquei. Aí, o senhor Luiz, uma vez, o primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia ele me chamou lá na frente, lá na sala dele. Faz favor, garoto. Aí eu fui lá. Como é seu nome? Eu disse, Ricardo. Vai ali comprar um cigarro para mim. Aí eu fui, comprei um cigarro para ele, né? E aí, ele disse, aí eu comecei todo dia a comprar cigarro para ele. E aí ele disse, gostei desse garoto, vamos botar ele para trabalhar como office boy. Aí eu fui office boy da Agrocel. Então eu comecei a trabalhar na Agrocel, porque minha irmã me forçou a trabalhar. E aí minha vida começou, né? Eu trabalhava de moto, eu conhecia muita gente, né? Eu ia na cidade, aí eu comecei a gostar da vida, porque eu não tinha ainda uma visão de mundo. Eu não tinha visão de mundo. Então eu comecei a conhecer pessoas, né? Andava numa motona, muito doido, meu irmão era muito doido e tal, todo dia se reclamava e dava carta de advertência para mim, o pessoal da Agrocel não, dava carta de advertência para mim, aquele negócio todo. E aí eu comecei a andar, conhecer pessoas na praça, como eu era tipo um garoto conhecia muita gente, aí eu vinha para a Praça Perpétuo Socorro, aqui, né? Antigamente era Praça São João Batista. Então você tava uma galerinha ali, né? A galera da caixa d'água. E aí eu comecei a me entrosar com a galera da caixa d'água, aquele negócio todo. E aí tinha banda Eva, banda Reflex, chiclete com banana, asa de águia, meu irmão. E aí pronto. E aí a gente começou a amizade e tal, maloca, né?
Meu irmão, era briga, viu, Salles? Meu Quebrava Deus do céu. todo mundo no pau, meu irmão. A gente ia de pé, tinha uma boate chamada Boats Night Club, meu irmão. A gente ia pra Boats Night Club. Rapaz, aí vamos quebrar a boate toda. Chegava todo mundo, 30 caras, quebrava a boate toda, quebrava. Rapaz, mas ninguém usava arma, ninguém tinha aquele negócio de faca, de matar um. Era só briga no morro. Só briga no morro, só briga. Aí quando chegava naquela época que a banda Asa de Águia, que galera é essa, meu irmão? Tá aí, pronto. Aí o nego bagaçava tudo aquele negócio. E com isso a gente foi se envolvendo no mundo das drogas, entendeu? Foi se envolvendo no mundo das drogas e isso me deixou muito... E eu me afundei mesmo, cheirei muita cocaína, cheirei... e isso foi... Só que dentro de mim, isso tudo era uma coisa assim... que eu vivia como fosse assim, toda hora o Espírito Santo de Deus me puxava. Aí dizia, Ricardinho, eu estava dormindo uma noite. Tava no mundo, mas ele tava te cuspindo. Era. Deixa eu te falar uma história aqui, vou abrir parênteses. Salles, um dia, meu irmão, na igreja, e eu gostava muito de som, até hoje gosto, eu tenho meu timbal, tenho minha percussão lá em casa, né? Eu gostava muito de som da Bahia, né? Aí a banda Eva veio para Barreiras. E eu acho que eu tinha uns 17 anos, não lembro mais. Esse negócio de idade, de tempo, para mim, independe aqui, porque eu não lembro muita coisa. Aí, meu irmão, aí eu me lembro como fosse hoje. Eu disse, rapaz, a banda Eva vai estar aí. E eu tinha voltado para a igreja, né? Tinha voltado para a igreja, que já é outro pedaço aqui. Eu tinha voltado para a igreja. A banda Eva vai estar aí. Aí eu peguei, escondido, meia-noite, abri o portão lá de casa. Peguei, fui pro show da banda Eva. Aí a galera nossa de antigamente tava lá, eles me chamava de irmão, né? Porque eles sabiam que eu tinha saído da igreja e tinha ido pro mundo. E voltei, nesse período eu tinha voltado pra igreja, né? Aí, sabe, eu cheguei, meu irmão, eu cheguei lá e aí a banda Eva chegou, né? E aí, acho que era Ivete Zangala, não sei lá. Hoje, antigamente, depois mudou pra o Saulo, né? Depois foi aquele negócio todo. E a banda Eva começou a tocar, me abraça e me beija, me chama de meu amor e tal. E aí eu lá, atrás da pilastra do Geraldão, onde tinha uma mesa de mesa de sinuca, ouvindo, e Bahia assim, sabe? Curtindo aquela música e tal, assim, meu Deus. Aí, meu irmão, a galera que era meus amigos, que andava comigo, me descobriram lá atrás, da pilastra, eu lá quietinho, não tava nem no meio da muvuca, só fui olhar, meu irmão. Aí a galera, vixe, ó o irmão, é o que, irmão, que você tá fazendo aí? Eu disse, não, só tô ouvindo aí. Oxê, você se desviou? Eu disse, não, eu só vim aqui dizer o que, rapaz. Aí teve um lá no meio lá, que eu tinha tipo uma recha com ele. Menino, esses caras, meu amigo, flechou em mim, sabe? Me deu um pau, meu irmão. Eu saí todo ralado, todo lascado, meu irmão. Eu fui embora pra casa de pé. No meio do caminho, o Espírito Santo de Deus falando, tá vendo? Nem o mundo lhe quer mais. Você não faz parte mais desse mundo. Olha a surra que você tomou, Salles. Eu saí todo ralado, meu irmão. Caramba, velho. Pensa numa coisa assim que eu disse assim, meu Deus, nem o mundo mais me quer. Mas foi isso. Então a gente começou na nossa vida, se desviou dos caminhos me dizia dos caminhos do Senhor, né? Naquele período. E fui restabelecendo minha comunhão com Deus. Eu conheci um cara que era traficante. Tudo aqui? Tudo aqui em Barreiras. E ele entregava droga, né? E eu comecei a entregar droga por ele. Ele me mandava, eu ganhava droga, eu tinha muita droga, né? Eu me lembro que eu estava na casa dele e chegou uns amigos meus, só para você ter ideia, ó como é o amigo do mundo, viu? Então a galera aí que está aí me ouvindo aí agora, presta atenção. Porque eu como é o amigo do mundo, não existe amigo no mundo. Não existe, meu amigo. Então é tipo aquele negócio, pirão pouco, primeiro meu. Sim. E a galera que andava comigo, tinha uma galera pesada, que era dos Cobra, que era da caixa d'água. A gente não tinha outro, meu irmão. Quando a gente trovava uma briga ali naquela ponte da Barreirinha ali, que você mora na Barreirinha, que eu sei, né? Sou, não. E aí, meu irmão, aí a galera vinha daqui pra lá, que ia de lá pra cá, era um pau travado. Vila Brasil, então, a gente travava briga pesada. E eu me lembro que nesse período... porque deu um branco aqui agora, porque é muita história. Peraí, deixa eu me recapitular aqui, viu? Isso é porque tem 49 anos. Quando tiver 70, vai passar o dia contando história, igual meu avô. Contando isso, ixi, meu pai do céu. É verdade, viu?
Então, Salles, aí naquela época, nisso tudo, uma vez eu fui na casa desse traficante, eu entrei na casa dele, ele tinha comprado droga e era para me entregar. Os amigos meus estavam esperando eu sair para me matar e para tomar aquela droga. Só para você ter uma ideia, os caras nunca andavam armados, mas como eu já tinha estava envolvido com os caras da pesada mesmo, aí os caras chegaram assim e disseram assim, olha, aí esse traficante disse assim, Ricardo, vai embora. Aí chegou um cara da África, que era o cara que vinha trazer, acho que a droga para ele lá naquela época, e disse assim, olha, você vai com ele, eu vou mandar esse cara levar você na sua casa, que ele tá armado. E eu peguei um pouco de droga ali na hora, né? E fui embora com esse negócio, e o cara me levou, me deixou lá em casa. E os caras ficaram a noite toda praticamente na minha porta para poder me matar. Pra você ver que eu era um amigo. E o amigo da rua, na hora da briga, eles podem até te apoiar, mas na hora de... Porque quando envolve essa coisa de droga, a fissura, né? A doidura, os caras lhe matam, meu irmão. Não tem essa. É por isso que a gente vê o tanto de destruição hoje, né? Oxe, você tem ideia quantas pessoas morreram aí agora, de 3 anos para cá, os caras que estão usando crack aí, tudo conhecido, eles matam eles mesmos. Uma pedra na cabeça na beira do rio aí, ó. Uma pedra mata eles mesmos, por conta da droga, entendeu? Então, graças a Deus, uma vez o cara lá, o traficante, às vezes ele pegou um revólver, botou na minha cabeça assim, ele ia atirar, sabe? E eu vi a vida passar por ali na minha vida assim, então são coisas assim. E eu sempre pensava, e depois conheci a Rosana, minha esposa, né, nesse período, naquela época, aí eu comecei a voltar para a igreja. E elas orando por mim, né, não tinha a Emily nem a Érica, mas tinha ela. E ela começou a orar, orando por mim, a igreja orando por mim, as pessoas orando por mim, porque eu era muito animado. Eu era uma pessoa de Deus mesmo, sabe? Deus falava comigo, Deus me usava em sonho, em revelação, em tudo. Então as pessoas sentiam a falta de mim na igreja. E com isso eu conheci ela e o amor dela foi me trazendo de volta, né? Ela disse, você precisa largar isso. Né? Ela sabia, né? E eu, 4, 5 noites, sabe? Porque é uma semana, Salles, sem aparecer a cara, que ninguém sabia onde você estava, barreiras inteiras te procurando. Nossa. Só para você ter uma ideia, barreiras inteiras te procurando. E eu, ali, vamos dizer assim, trancado num quarto, num local ou numa casa, cheirando cocaína, entendeu? Então isso, cadê Ricardinho? Sumiu, e barreiras todas, todo mundo orando por mim, todo mundo buscando e tal, aquele negócio. Então, assim, hoje, por mais que eu andei, vamos dizer assim, pelo vale da sombra da morte, né? Sim. Mas eu sabia em quem tinha crido. Né? O apóstolo Paulo diz assim, eu sei em quem tenho crido, eu sei que por fim ele vai se lembrar de mim, sabe? Então, por mais que eu estava ali naquela situação, eu tinha um ardor, a queimar no meu coração que dizia assim, volta para casa, o seu lugar é lá. Você vai prosperar, você vai ser um profeta na minha casa, você vai ser um homem de Deus, volta. E eu não queria estar ali. Quantas vezes eu me olhava no espelho magro, a calça caindo, meu irmão, porque não comia, né? Sim. Magro. Dentro daquela vida, daquela situação. E quantas vezes eu chegava ali e dizia assim, Deus, me tira disso. Senhor, me tira dessa situação, por favor, me tira disso. E isso Agora, Salles, uma interessante, importante dizer o seguinte. Uma vez, vocês que usam e utilizam-se de peças teatrais, pessoas que não estão preparados para utilizar de peças teatrais. Um dia eu fiz uma peça chamada O Fardo. Numa praça a gente gostava daquela peça. O fardo é assim, tinha a prostituta, tinha o drogado, tinha o bêbado, tinha o cara que jogava em jogos, tinha tudo. E tinha aquele momento que a gente entrava, o fardo era o seguinte, a gente pegava aquele objeto que você tinha, por exemplo, a droga, né? Aí você jogava dentro do saco da pessoa. E a pessoa que estava ali como fardo, quanto mais se você... eles iam entrando ali e colocando peso nas costas daquela pessoa. E aumentando o peso, aquela pessoa ia aumentando. Então, a gente fazia aquelas peças teatrais naquela época. E eu comecei a gostar daquilo. Observe, comecei a amar aquilo.
que eu era o ator. Eu era o cara, eu tipo assim, uau, eu sei fazer isso muito bem. E aquele negócio é tipo aquele ator que, como é que dá o nome, que ele traz para ele, como é que dá o nome, entra dentro dele. Do personagem. O personagem entrou, meu irmão. E eu tava lá na praça um dia fazendo o personagem, e tinha um pastor Arnaldino da Casa de Recuperação Monte de Sião naquela época. E eu lá fazendo personagem, rapaz, era viver. Sabe o que é o personagem quando você faz vivendo mesmo? Então aquele negócio, quando eu fiz vivendo mesmo, aí ele, no final, ele disse assim, eu vi um demônio entrando nele. Porque eu estava vivendo aquilo. Vivendo de tal forma que eu me deixei, espiritualmente falando, entrar uma entidade, um espírito na minha vida naquele momento ali, que minha vida, a partir daquele momento, nunca mais tinha sido a mesma. Olha, isso é antes de desviar, entendeu? Desviar. E a partir daquele momento eu nunca mais fui o mesmo, Salles. Por quê? E eu dou um recado para aqueles que estão me ouvindo agora, é que as pessoas que utilizam, estão nas igrejas, que fazem peças teatrais, peças pesadas, precisam estar em oração, precisam estar ungindo as cabeças com óleo, precisa estar ungindo os umbrais das portas, buscando a Deus, porque a Bíblia fala que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. A Bíblia fala que, lá em Efésios capítulo 6, que nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores do mal, o espiritual da maldade. Então não é um só, né? Não é só. São muitos. 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 É uma luta muito grande. Muito grande. Para a gente, inclusive, permanecer na fé. Na fé. Então, isso é mais ou menos assim. Eu vou deixar você falar um pouquinho. Não. Eu só tô te ouvindo, meu irmão. Só tô te ouvindo. Então, a gente começa a contar. Você... Assim, porque a gente vê você contando, você saiu da situação, então a gente conhece você hoje nessa situação. Mas esse processo de saída não foi simples, né? Foi um processo. Como foi esse processo? Você saiu, deixou e pronto. Como foi esse processo? Assim, eu não precisei ir para casa de recuperação. Isso porque muita gente se vê numa situação dessa e, na maioria das vezes, ela sente que aquilo ali é quase impossível sair, que ela não consegue sair. Mas você é a prova viva de que Deus transforma. Deus transforma. Eu não consegui sair sozinho. Chama-se família. A família é a base de tudo. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele estabeleceu uma bênção sobre a família. Então, quando eu comecei a amar a minha esposa, a Rosana, quando eu comecei a amá-la, isso me forçou a mudar. Se eu quero viver com ela, eu amo ela, eu quero ter uma família com ela, eu preciso mudar. Sim. Entendeu? E eu tinha uma necessidade também, por mim, para sair, porque o Espírito Santo de Deus me chamava todos os dias, né? Tem uma musiquinha que diz bem assim, como podes me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que faço de errado, como pode me amar assim? Então, Deus conhece a nossa vida. Sim. Ele sabe todas as coisas. Então, eu aqui, sabe, naquele momento, eu comecei a primeira coisa que eu fiz, eu preciso mudar de vida, eu preciso me revoltar contra a situação. E Deus querendo me abençoar, e eu querendo ser abençoado por Deus, eu fiz uma campanha, na verdade, numa igreja dessa de poder de Deus, desse poder, né? Na época, Missão Mundial Serva, até hoje, o bispo Daniel até tá aí, né? Tá. No shopping ali, eu fui 7 dias, à meia-noite eu ia lá, à meia-noite, amei ou não amei? À meia-noite, você... Eu acho mais que você consegue sorrir até dessa situação. À meia-noite, você mesmo vai passar o óleo. Aí, Salles, então todos os dias eu ia para ali, à meia-noite. E dizia, Deus me liberta, Deus me liberta, Deus me liberta. E depois que Deus me libertou, fiz aquele propósito com Deus e me esforcei naquilo. Nunca mais eu uso isso. E fui, até casei. Quando eu casei, aí minha vida mudou por completo, né? Aí foi o casamento, no início do meu casamento, aí a gente começa a família, né? E aí, bom, voltando ali um pouco, eu fiz o propósito com Deus, 7 dias, 7 meia-noites, escrevi meus pedidos, por isso que
A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, né? Mas que se espera. É a posse antecipada, né? Então, o que acontece? Então, eu fui tomando posse. Às vezes, na nossa vida, a gente precisa se revoltar com a situação. Não adianta você dizer, eu quero me libertar, sabe? Eu vou me libertar. E continuar andando com a mesma galera? Praticando os mesmos atos, sem aquele esforço, né? Aquela coisa que te tira daquela situação. Exatamente. Então, por exemplo, eu tô querendo me emagrecer, eu tô querendo ficar igual a você, assim, né? Top. Às vezes eu tenho uma inveja santa. Olha, mas quá. Vou te dar uma dica depois no final. Você viu o Pedrinho ali, como é que tá? Eu vi, Pedrinho ali. Pedrinho pai, Pedrinho filho, você viu, rapaz. O braço do pastor Pedrinho tá dessa grossura. Ele tinha que ser, era que segura o povo na libertação, como é o os obreiros. O obreiro, o cara, obreiro. vai ser obreiro agora. Quando o bicho manifestar lá, que segurar. Porque um braço daquele ali. Um abraço, pastor Pedro. Grande abraço, meu querido pastor Pedro. Pastor Pedro faz parte da minha infância, né? Grande pastor, apóstolo Júlio faz parte da minha infância. Nós somos praticamente, assim, amigos daquilo ali. Então, meu coração é muito grato pela vida dele. Maravilha. Foi companheiros de oração, viu? Eu fico muito feliz pela vida do pastor Pedro, do apóstolo Júlio. Assim, meu coração é grato mesmo. Maravilha, é bom demais. Meu cai, glória a Deus. O trem meu cai, aqui segura, meu irmão, segura. Vai, você estava falando do seu caso, a mudança do casamento e tudo. Então, Salles, aí na minha vida, eu quando eu casei, então eu comecei a me esforçar, a melhorar, né? Só que a gente continuava, eu costumo dizer, pobre é o diabo, mas é o jargão. Sim. Pobre deu uma ré, deu sim, né? Não tinha muita coisa, não tinha muito perspectiva de vida. Eu andava numa bicicletinha Monarch que eu tinha comprado vermelha, sabe? Mas Deus me usava muito. Como eu comecei a ir para a igreja, Deus começou a me usar. E quando Deus começa a te usar, Ele começa a te abençoar, as pessoas começam a te ver. Sim. Quando Deus começa a te abençoar e você começa a servir a Deus, Ele diz, uau, eu vou te abençoar, porque você está fazendo a minha obra. Então, Neemias, quando chega para o rei lá, Neemias chega triste diante do rei. Sim. Ele chega com a taça de vinho, ia servir o vinho, né? Diz para Neemias leva o vinho para o rei e diz assim, o rei viu que ele estava triste, mas ele estava levando o quê? Vinho, né? Vinho. O vinho significa o quê? Alegria. Alegria. Mas o coração dele estava? Triste. Então a tristeza dele não impediu ele de levar alegria para alguém. Sim. E quando ele serviu alguém, que era o rei, a primeira coisa que o rei fez o quê? Viu ele, Salles. O rei viu ele. Uau, o rei diz assim, você está triste? Eu estou triste. O que é que você tem, Neemias? Ou seja, o que é que você... Quando você trabalha para Deus, quando você faz algo para Deus, quando você agrada do Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não está escrito? Sim. Se você agrada ao Senhor, Ele diz, uau, vou apostar em você, vou te abençoar. Aí o rei olha para ele e diz o seguinte, Neemias, o que você tem? A cidade dos meus pais estão quebradas, meus muros estão destruídos. Porque ele simplesmente estava servindo diante do rei. E a Bíblia conta que Neemias, o rei, diz, então tá bom, então eu vou dar madeira, vou dar carruagem, vou dar o que você precisar de mim, eu vou te dar, porque você me serve. Então o que acontece aqui? Hoje, se você servir a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, Deus diz, uau, o que você precisar, segundo a minha palavra, eu vou te dar, eu vou te abençoar. Mas é tudo que pedires em meu nome, não está escrito? Sim. Assim eu vou conceder, segundo a minha vontade. Tem coisa que Deus não dá. Porque tem coisa que é loucura, tá fora, né? da vontade. Eu vou pedir a Deus um jato, se eu não sei nem pilotar um jato. Né? Então, aí o que acontece? Você começa a servir a Deus. E eu e minha esposa, nós começamos a servir a Deus. Isso aqui foi um podcast, assim, esse podcast tem que ser umas 3 horas de relógio. A história é longa, viu, Salles? Aí o que acontece? Quando eu começo eu e minha esposa começa a trabalhar na obra do Senhor. Desde pequeno a gente está na obra do Senhor, trabalhando,
Desde pequeno a gente nunca deixou de servir a Deus. A gente sempre foi dizimista fiel na casa do Senhor. A gente sempre foi disponível na casa do Senhor, sabe? E isso para nós é uma honra servir a Deus, sabe? Esses dias eu estava lá na igreja e alguns irmãos estavam dizendo, porque eu tenho minha chácara dia domingo. Porque eu tenho que estar tal dia em tal lugar. Aí eu peguei e disse assim, minha professora de escola dominical foi minha professora há quase 5 anos, todos os domingos ela estava lá. Uma hora dessa eu vou perguntar para ela se arrepende de estar todos os domingos lá me ensinando. Olha eu aqui, gente. Sabe? Alguém disponível para o outro. Eu estou aqui, Salles, uma vida. Eu podia estar morto. Sim. Eu podia estar no calabouço. Eu podia estar em outras partes 1000. Mas eu estou aqui servindo a Deus por causa de uma professora, de alguém que investiu todos os domingos dela e disse, uau, eu vou contar uma história para vocês, Ricardo. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus te ama, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é tudo que você precisa ter, e aquilo foi embrenhando dentro de mim. Eu fui ficando grávido daquilo, meu irmão. Sabe? Então, quando é que vai dar a vida nisso tudo? Quando você foi ficando grávido daquilo, aquilo foi me ardendo no meu coração. E aquelas palavras entraram dentro de mim e mudou a minha história. E muda. Alguém disponível, né? Como você fala. Alguém disponível. Então, alguém que se coloque na brecha. Se coloque na brecha. Procurei dentre ele alguém que se colocasse na brecha perante mim, para que eu pudesse ter misericórdia. Porém, ninguém encontrei. Sabe? Ninguém encontrei. Alguém que ore. Será que tem alguém que ora? Às vezes, tinha dias, Salles, que eu saía, disse, meu Deus, não tem um amigo para me orar, meu pai? Cadê, meu pai? Eu ligava para um, ligava para outro e tal. Então, às vezes eu fui para muito só. 2 horas da tarde, um sol esquisito, domingo de tarde, embriagado no meio das pedras, meu irmão. Oh, Deus, não deixa ir para o mundo mais não. Sabe? Porque eu sabia que... Você sabe aquele hino que diz assim, quem já pisou... No santo quem já pisou no santo do santo, no outro lugar, não sabe viver. Então, quem já pisou? Quem sente essa água viva, sabe? Essa água que transborda, o manancial de águas vivas. Uma coisa tem um contra-voz, a mim me deixaste um manancial de águas vivas e cavaste para vocês umas cisternas rotas que não retêm água. Se Jesus é o manancial. Sim. Tem uma musiquinha que a gente cantava antigamente, você se lembra? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador, esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Ó, que maravilha. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, este é o nome que é acima de todo nome, é o nome que me deu vitória, é o nome que me resgatou. É o nome que eu sirvo. Isso para mim é tudo. Não, Gente, o negócio é forte aqui, viu? Rapaz, eu não sei não, viu? Sei não, viu? Calma aí, deixa eu respirar aqui de novo. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Aleluia. Pastor Ricardinho, é uma história assim... Porque a gente consegue, não é o fato de, quando a gente vai ver, não é só o fato daquilo que Deus abençoa, é o que existe, é quem é, né? É o que Deus faz, assim, e quando você fala assim, eu tava lá e eu ouvia a voz, né? Porque esse dia eu tava falando pro amigo pastor Marcos, ele falando legal de fazer, eu falei, você, mais do que o que você faz, você é aquilo que Deus construiu para ser, né? É aquilo que Deus construiu para ser. E aí, porque o que Deus nos construiu? Deus construiu para ser esse homem. Deus construiu para ser essa testemunha viva, né? Por mais que você tenha estado lá e havia uma nuvem de testemunha vendo aquilo, hoje a nuvem de testemunha é maior. A nuvem de testemunha é maior. É maior, e aí e Deus permite coisas na nossa vida, e realmente nós às vezes vamos mal, assim, eu também fui por um caminho muito ruim um tempo, e graças a Deus o Senhor trouxe,
te amou e assim a gente demora para dar aquela resposta. Pois é, Mas demora para dar a resposta. Mas quando a gente dá a resposta, a gente entende que sempre devia ter dado aquela resposta. Aquela mas, resposta, né? Deus é fantástico. Jesus é um negócio assim, é inexplicável, né? Não tem palavras para dizer quem Jesus é, mas a gente sabe. A gente fala com o mínimo que a gente tem, que a gente entende, a gente fala um pouquinho, né? Mas a grandiosidade é viver e sentir mesmo, né? A grandiosidade é viver e sentir. E uma coisa importante, que a Bíblia diz que aquele que deixa pai, mãe, filhos, por amor de mim, nessa vida eu vou dar muito mais, sabe? Então quando minha esposa, eu comecei eu voltei para os caminhos do Senhor naquela época, me casei, né? Aí tive a Emily e Deus começou, aí eu comecei a trabalhar na Brasil Gás, vender gás, né? Depois tive hérnia de disco na coluna aqui, fizemos uma campanha lá na igreja, minhas filhas, né? Porque todo dia, meu irmão, sabe o que é? Salles, alguém disse que a pedra do rim dói muito, eu acho que dói. A hérnia de disco, meu irmão, acho que é essa mesma dor. Meu irmão, aí elas fizeram uma campanha lá na igreja, eu de hérnia de disco, por causa dos botijões que eu colocava aqui nas costas, né? E aí eu de hérnia de disco e sofrendo, rapaz, 5 horas da manhã ela atacava, aquele negócio louco, meu Deus, às vezes a gente pediu a Deus, me leva logo, porque ninguém aguenta não, pelo amor de Deus, adianta a fila que quem aguenta isso, você não aguenta, a qualidade de vida do cara vai lá embaixo. E eu sou muito intenso, né? Ou é 8 ou 80. Se é para viver nesse regaço todo aqui de dor, não sei o quê, bora adianta o lado que minha filha, bora. E aí, as meninas, Rosana, terça-feira, acho que era 7 terça, tudo é 7, né? 7 terça-feiras, fizeram uma campanha lá na igreja Reinando em Cristo. Fizeram toda 7 sexta-feira. Eu disse, amém. Ela tem fé mais que eu, meio Tomé, mas elas com a fé, eu disse, amém, glória a Deus, aleluia. E fui também nessa minha fé. E aí era 7 terça-feira. Você acredita que eu fiquei curado da hérnia de disco? Rapaz, fiquei bom. Eu disse assim, meu Deus, foi assim, do nada. E um dia eu levantei, não tinha mais hérnia de disco. Hoje eu pego peso, eu corro, não sei o que, eu vou pra academia. E não faço tudo assim, rapaz, que fiquei bom da hérnia de disco. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Eu sou o Senhor que te sara. Amém. Eu sou o Senhor que te sara. Para o Senhor diz que Ele é o nosso... há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. A Bíblia fala que... Salmo 1, né? Que bem-aventurado o homem que não anda segundo os pecadores, aquele negócio todo lá, para ser mais veloz aqui. Aí ele diz que é como a ave plantada junto à ribeira de águas. E em Ezequiel diz que até as folhas servem como remédio. Uau! Então, as folhas servem como remédio. Salles, a gente é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E as pessoas procuram essa sombra. E as nossas folhas, as pessoas, às vezes é uma palavra que você dá para uma pessoa, a pessoa diz, uau, eu precisava disso. Uma palavra, você diz assim, Jesus te ama, olha, Deus tem algo na sua vida, Deus precisa, a pessoa desaba do nada assim, você está dando uma folha para ele, né? Um poder de Deus que você tem, e ele se sente aliviado, ele se sente grato por aquilo, sabe? Eu tenho outros testemunhos de pessoas que vão no meu escritório, que do nada eu começo a pregar, tem pessoas que tiram o sapato, empresário grandioso, tira o sapato e sente, eu estou sentindo algo diferente aqui. E aí eu vou orando por eles, abençoo eles, sabe? Dou uma direção, o que tem que fazer, e assim, eles se sentem, assim, um poder de Deus, que a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não é palavras persuasivas, né? Mas é o quê? Poder de Deus. Poder de Deus. Então é poder de Deus. É poder de Deus. Então a nossa história, quando começo, eu e minha esposa, nós casamos e a gente começou ela contadora, né? E eu sempre orando em monte. Um dia ela fez uma sociedade com um colega da gente de contabilidade e a gente não tinha um computador. A primeira coisa que a gente pediu para Deus, depois eu fui trabalhar com o irmão Fernando uma empresa que vende vergalhão, né? Da Belgo Mineira. E eu comecei a orar a Deus para dar um computador para ela, né?
e Deus nos deu o computador pelo meu primeiro saláriozinho ali e tal. Eu consegui comprar o primeiro computador, que era aquelas caixonas de Europa, né? Então, naquele período, ela montou a contabilidade. Não tinha muito cliente, né? E aí, um dia a gente começou a andar. A gente morava num pedacinho de casa ali. Quando eu disse que minha irmã no início aqui era dona do Renato Gonçalves, de todo esse bairro, né? E aí a gente tinha ela me deu um lote e a gente construiu um quarto. Um quarto e um banheiro e um corredor. Nós não tínhamos geladeira, só tínhamos a cama. Não tinha lugar para colocar guarda-roupa, não tinha nada disso, tinha uma caixa de papelão. E a gente começou a nossa vida naquele momento, daquela forma. Então, ela, contadora, na Rua da Caixa Econômica Federal, tinha um local ali, um pontozinho, ela fez uma sociedade com um amigo da gente. Naquele período, ela desfez a sociedade. E o amigo da gente, como desfez a sociedade, teve que levar, leva tudo, né? Leva assim, divide no meio, né? Então, eu acho que a gente ficou com não sei se foi com um computador ou foi com a cadeirinha, uma mesinha. Acho que faz muito tempo e eu me lembro disso mais ou menos. Então, a gente ficou com esse negócio bem pequenininho. Ali, ela chegou em casa muito desanimada, naquele quartinho, naquele lugar, triste. E eu orava muito, Deus falava muito comigo. Aí ela chegou triste e disse assim, eu vou desistir de contabilidade. Aí eu disse, por quê? Não, porque eu desci da sociedade com um amigo lá, com o meu sócio, e eu não tenho nada, não tenho um computador, não tenho uma coisa decente para sentar, para atender o cliente. Aí eu disse para ela assim, você só sai do lugar onde Deus te colocar, depois que Deus falar. Mas como? Ela triste, como eu vou ficar ali? Não tem nem uma mesa direita, vou atender o que não tem nada. Fazer imposto com o quê? Com o dedo? Com o quê mesmo? Como é esse negócio, Ricardo? Aí eu repeti para ela, você só sai do lugar onde Deus te colocou, depois que Deus falar. Porque tem gente que toma decisão precipitada. A Bíblia fala que foi-me bom ter sido afligido, Senhor, porque aprendi os teus mandamentos. Então, esse momento de aperto, a Bíblia diz que sou eu, Senhor teu Deus, que te levei para o deserto. Para quê? Para te provar, para te humilhar e para saber o que está no teu coração. E naquele momento eu disse para ela, nós só saímos do lugar onde Deus nos colocou depois que Deus falar. Você vai abrir o escritório 8, fechar 12, abrir 14 e fechar 18. Até Deus falar. E eu vou orar no monte. Enfiei minha cara debaixo de uma pedra, sabe? No monte. Senhor, tem misericórdia de mim. Houve oração, meu Deus, houve oração e clamando. Primeiro dia, ela abriu o escritório. Nada de resposta. Segundo dia, ela abriu o escritório, nada de resposta. Terceiro dia, chegou um cliente antigo dela lá, muito antigo, viu aquela situação e disse assim, Rosana, eu tenho umas mesas e eu posso dar para você. E eu pensei que eram as mesinhas normal, né? A mesa tipo assim, fuleira, como diz aí. Aí ela, e quanto é que eu posso te pagar? Ele disse, 2.100, naquela época era 2010, uma coisa assim, né? Era muito tempo. Não sei se era ele falou como se fosse uma linguagem assim, 2.100. Aí ela me ligou, eu peguei a pampinha do meu irmão, fui lá buscar as coisas num depósito. Abri um depósito enorme, Salles. Tinha umas mesas, coisa mais linda do mundo, meu irmão. Umas cadeiras assim, parecendo essas suas aqui, ó. Pensa, naquela época já acho que já tinha essas cadeiras tecnológicas aqui de Elon Musk, não sei não, né? Mas de astronauta. Aí eu entrei, meu irmão. Naquela época eu sempre dizia o seguinte, nem meu antigo patrão, né, que quando eu trabalhava, sentou numa cadeira daquela. Tudo zero, eu peguei umas 3 carradas de móveis, Salles, naquele dia. E eu cheguei lá, quando ela viu aqueles móveis, ela ficou, meu Deus! Ela ficou assim, todo mundo ficou aquela alegria tremenda, sabe? Uhum. Porque Deus respondeu, em 3 dias. Porque se ela tivesse desistido, né? Hoje, se você for no nosso escritório de contabilidade, nós temos mais de 20 funcionários, nós temos praticamente o maior número de contabilidade médica na cidade de Barreiras, somos nós que dominamos, glória a Deus, sabe? Então, de um pequeno desafio, de um pequeno aperto,
Porque a Bíblia diz o que lá em Abacuque? Abacuque ou Amós? Me desculpe, não me lembro. Ele diz assim, lembrai-vos o quê? Do dia das pequenas coisas. Você sabe por quê? Que alguém pregando, e eu ouvi isso, sabe? Jesus Cristo chega para aquele paralítico lá na beira do tanque de Betesda e diz, pega a tua cama e vai. Eu podia largar a cama lá, né? Podia. Aí eu vi alguém pregando na nossa igreja assim, ele levou a cama por quê? Para ele lembrar de onde ele saiu. Não é isso? Para ele lembrar. Lá, lá em casa tem uma bicicletinha lá, uma bicicleta e um idoso sentado na bicicleta e uma idosa na garupa da bicicleta. E todo olha o homem da bicicleta, que eu vim da bicicleta, né? E você sabe da história da bicicleta, roubaram a bicicleta também, né? Roubaram como a pessoa ainda, numa situação dessa, ainda rouba a bicicleta do cara. Não, velho. Tava olhando aqui porque eu queria postar o seu vídeo e acabei não postando. Hein? E nasce as meninas. Aí nasce as meninas, né? Então, a gente no início do casamento, eu já tenho esse ímpeto meu, esse negócio todo, né? Rosana é mais tranquila, mais calma, né? Aquele negócio todo. Então, assim, vou contar um testemunho rapidinho antes assim, das meninas, de família, né? Rapaz, uma coisa importante. Um dia eu estava lá em casa. Eu tinha uma semana brigado com Rosana. Eu queria matar ela e ela me matar. Ela é minha inimiga e eu inimigo dela. Uma semana, meu irmão. E eu lá em casa era o seguinte, como Rosana aqui estudava muito, eu nunca gostei de estudar. Mas sou bom para desenrolar um bocado de coisa. E agora eu estou aprendendo a gostar de estudar, né? E um dia, Rosana, uma semana brigado com ela, eu estou lá lavando as coisas, que do dia domingo eu fazia comida, né? Cuidava sempre das minhas filhas, foi eu sempre, Rosana estudando, fez contabilidade, depois de contabilidade ela fez direito. E eu quem cuidava da casa, né? Eu quem fazia tudo. Então eu trabalhava, além de trabalhar na época na Brasil Gás, e não me lembro onde eu trabalhava mais, mas como eu tinha mais folga de que ela, porque trabalhava tipo meio período, né? Então eu cuidava de muitas coisas. Ela me ajudava também em muitas outras coisas, né? Mas a maioria do tempo era eu que às vezes fazia muita coisa em casa, quando ela estava estudando, né? E naquele período, eu me lembro, Salles, que eu estava retado com Rosana, meu irmão, e ela retada comigo, brigando. Aí, Salles, um dia, meu irmão, chega um cara lá embaixo, no escritório, que nós tínhamos aí nós tínhamos aberto um escritóriozinho bem pequenininho, naquele quarto que eu morava com ela, e nós abrimos uma portinha para fazer o escritório. Aí a casa cresceu um pouquinho mais, e nós abrimos o escritório lá. E um homem chega com um saco nas costas, todo tipo maltrapilho, e eu, doido para pegar alguém, porque de raiva dela, doido para rebocar alguém, que eu era bom de briga, doido para pegar alguém, rebocar, meu irmão. Ela vai e chega assim, não tinha falado nada a semana toda, 7 dias brigado, eu acho que é mais ou menos nesse prazo. Aí ela diz o seguinte, tem um cara lá embaixo anotando o número do telefone do escritório. Como fosse um bandido assim, sabe? Aí eu disse, é hoje que eu tiro minha raiva todinha. Dia dela. É hoje, glória a Deus, aleluia. Desci, Salles. Peguei a ladeira, desci na escada. Cheguei pro cara e disse, ei, chefe, é o que mesmo, meu irmão? E eu, crente, só que a gente, quando sabe que o cara tá meio assim, você não pode também, né? Amém, glória a Deus. É o que, velho? É o que mesmo? Qual é de mesmo? Né? A gente termina não perdendo muito essa pegada da gente, né? É o que mesmo, irmão? Qual é de mesmo aí? Tá fazendo o que aí? Aí ele levantou a cabeça para mim, olhou, tornou baixar a cabeça, com um papel na mão, falando desse jeito. E eu, bora, meu irmão, é o que mesmo? Ele apontou o dedo na minha cara, sabe? Levantou a cabeça e diz assim, vós maridos, amai vossas esposas, assim como no Senhor. Rapaz, eu me arrepiei na hora. Caramba! Assim. Que misericórdia, eu olhei pro cara assim,
Aí ele baixou a cabeça de novo. E ela no portão, Rosana, no portão, ouvindo. Aí ela virou pra mim e disse assim, ela tipo assim, toma coisa boa, você precisa me amar. Aí o cara lá ainda, né, pertinho assim, sei, chefe, termina a boa obra que você veio fazer. O cara apontou o dedo na cara dela e disse assim, vós mulheres, sede submissa aos vossos maridos, assim como no Senhor. Rapaz, naquela hora, Salles, caiu um temor de Deus ali em casa, naquele momento, naquele exato momento. Quando eu olhei para ela, não sei se a gente se abraçou na hora ali, quando a gente olhou, cadê o cara? Meu Deus. O cara tinha sumido. Sumido. Eu disse, daqui ele chegar na esquina ali, era mais ou menos 5 minutos de caminhada. Esse cara foi para onde? Que a gente ficou estagnados, extasiados, e ao mesmo tempo, né? E aí, meu irmão, eu peguei na mão dela, corrimos para dentro do quarto, começamos a orar. Orar. Eu me lembro como se fosse hoje. E aí oramos, se beijamos, aí você sabe, né? Aí, eu não sei de nada. Não. Olha, alguém sabe o que aconteceu? Eu poder não sei de Deus, terra. Foi fanjo, foi fogo, navalha, carruagem de fumaça, terra. Mas foi isso, sabe? Foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto que Deus enviava, respondia uma oração assim, porque o negócio estava difícil, 7 dias, meu irmão, sem falar. Tava dando problema. É Deus mesmo, né? Deus. É o Senhor. E vai vendo que ele vai cuidando aí, né? E sobre nossas... Aí nasceu a Emily, né? Nasceu a Emily. A gente sempre indo para a igreja, criamos nossos filhos dentro da igreja. A gente foi pastor de crianças naquela época. E hoje nós somos pastor de crianças, né? Porém, a gente passou pelos jovens da igreja também, e depois a gente voltou, né? Nós voltamos. E o que é a criação dos nossos filhos, sabe? Eu e Rosa, nós criamos nossas filhas de uma forma muito cuidadosa, sabe? E a Rosana é muito mais a mãe que protege, que puxa. E eu sou o cara que vai dizer, vai, sabe? Ah, vai viajar só. Com uma certa idade, né? A mina já estava com uma certa idade. Então, a criação das nossas filhas foi basicamente baseada dentro da Bíblia Sagrada, sabe? O tempo todo a gente ensinando o que é oração, o que é vivência com Deus, o que é ter relacionamento com Deus. E mesmo sem querer ir, a gente levava para a igreja, sabe? Porque menino, às vezes, o que acontece? Às vezes os pais, ele tem uma questão que eu fico... O menino, a criação é sua. Sim. Não é do governo, não é de A, não é de B, nem de igreja. Sabe? A criação é sua. Então, o menino, está certo que você pode fazer bons acordos com a criança, sabe? No entanto, tem coisas que, se você vê que ultrapassou, você precisa trazer para o conserto, sabe? Então, a gente criou nossas filhas trazendo elas sempre para uma estrutura de mundo. De mundo e que hoje, Salles, o que acontece? A gente protege muito e depois eles vão para uma faculdade, depois eles vão para um local, depois e aí, o que vai acontecer lá? Não sabe nem viver, não sabe o que acontece, não sabe tomar uma decisão. O que eu aprendi? O que eu sei disso aqui? O que meu pai me explicou disso? Entendeu? Qual é a vivência de meu pai e da minha mãe passou, né? Porque Rosana, por exemplo, ela foi... Depois você vai trazer ela aqui com a Thay, né? Vou deixar. Mas Rosana foi babá, foi... Então a gente veio de uma estrutura assim muito consistente, né? Porque o que acontece? Hoje, quando você tem uma estrutura... quando você vem de uma vida mais dura, que não é tão fácil a viver, as coisas você dá mais valor. Sim. Entendeu? Então, é basicamente isso. Talvez essa parte da família aqui de criação, a história também pode ser muito mais longa. Mas é isso. A gente criou nossas filhas baseado na palavra de Deus. Aí uma queria cantar uma vez, né?
A Érica queria cantar lá na igreja. Eu disse, mas sua voz não é boa, minha filha. Mas eu quero cantar. Mas não vai cantar, você vai tocar teclado. Porque não sei o que, vai tocar teclado. Comprei o teclado, botei lá na sala de casa. E disse, vai tocar teclado. Porque eu não... Vai tocar teclado. Aprendeu a tocar teclado. Durante 2 anos, quando o tecladista da igreja saiu, 2 ou 3 anos, quem foi a tecladista oficial da igreja foi ela. Porque eu disse, você vai fazer o que eu estou te dizendo. Tem coisa que é inegociável, né? A gente às vezes cede muito, mas tem coisa que o pai sabe, né? E decide. Direcionar. Direcionar. Você precisa direcionar seu filho. Porque você não vai... Tá certo que vai chegar um momento que ele vai tomar a decisão é dele. Mas enquanto estiver sob a sua tutela, você precisa direcionar seu filho. E aí o filho quer isso, pai, eu quero isso. Aí você vai e compra, pai, não sei o quê. Eu vejo na internet aí a menina lá querendo um celular da mãe. A mãe, mas minha filha não tem nenhum esse celular. Você já quer? Porque eu quero, se você não me brigando aquele negócio assim. Hoje não pode fazer mais isso, mas na minha época, já tomei tanto pau no pé da orelha do meu pai. Tô vergonha dessa cara, menino. Porque também a gente, Salles, a gente corria em cima de laje, das casas do vizinho. Se aqui, por exemplo, aqui no podcast, aqui uma hora dessa, nós estava todo mundo correndo aqui em cima do podcast, aqui em cima, aqui. Banhando nas caixas d'água do povo, mijando dentro da caixa d'água do povo. Tinha que apanhar, né? Um menino dessa brincadeira, a gente chegava, banhava o dia todo no Rio Grande, pulando de ponte. Entendeu? Como é que a gente chegava lá em casa, um santa? Aí meu pai, meu irmão, não tinha essa. Todo domingo na igreja, todo domingo de manhã na escola bíblica dominical, meu pai dizia, todo mundo para a escola bíblica dominical. E a gente com sono esquisito, meu irmão. Todo mundo para a escola bíblica dominical. E aí, a galera toda para a escola dominical. 4 irmãos para a escola bíblica dominical. Mesmo sem querer. Mas estavam ali na escola bíblica dominical. Porque meu pai me ensinou a palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, eu não era o homem que eu sou hoje. Sim. Entendeu? Se não fosse o meu pai me ensinar, sabe? E ser duro comigo, porque tem menino, uma coisa é... a Bíblia fala que a astutícia, né, está no coração da criança, não é isso? Sim. Mas a vara da correção corrige a criança. Às vezes não precisa nem vara. Mas a Bíblia diz que é vara. Mas às vezes não precisa de vara, é só você puxar. Eu vi uma psicóloga na internet falando Talmazen, né? Tem uma psicóloga aí, ela diz o seguinte, Talmazen é o trauma que você causa na criança, é como se fosse uma planta. Quando a planta começa a ir para um lado errado, ela falando, né, num podcast desse aí, eu ouvi, quando sai para um lado errado assim, aí ele pega um arame, o agricultor, e puxa a árvore para o local, né? Sim. Chama-se Talmazen. Criar um trauma para a árvore crescer na direção certa, sabe? E às vezes a gente tem que criar uns traumazinhos nos meninos, né? Sim, porque sim. Ou acorda para a vida ou bota o pé no chão. E hoje ou você educa o seu filho hoje, ou a TV educa da forma que ela quer educar, ou a escola, ou a rua. Alguém vai educar a criança. Alguém adota ele, Salles. Alguém adota ele. Salles, eu tinha amigo meu, só pra você ter uma ideia, antigamente, depois que eu dizia dos caminhos do Senhor, você tem amigo no mundo de todo jeito, meu irmão. Amigo que te apoia, que te ouve. Amigos que te ouvem de tal forma que se você vai falar com ele, meu irmão, ele te ouve. A empatia, é empatia que dá o nome? Isso. Empatia, né? Isso. Aí o cara é empático com você, ele te escuta aquele negócio e vai ele é o melhor amigo do mundo pra você. Só que, qual é a direção que ele tem? Ele vai te levar para onde? Sabe? E você, por ele te ouvir, por ele ser o cara que está te ouvindo, que está te ajudando emocionalmente falando, ele te leva para um lugar, talvez, a Bíblia diz que há caminhos que parecem perfeitos, mas no final é caminho de morte. Isso acontece. Se você não cria, se você não cuida, o mundo adota, o mundo cuida, o mundo faz o que quer de uma criança. Né? Nessa ausência paterna que a gente vê hoje, nesse silêncio dos pais, principalmente com celular, com TV, com tudo, a gente está criando uma geração que realmente não tem direção. Né? Não tem direção. Ou direção errada. Olha, eu vejo os pais liberando celular. E deixa o celular aberto. Tem vários aplicativos, você pode bloquear celular, por exemplo, pode bloquear. Hoje a pornografia, ela é explícita. Hoje qualquer criança tem acesso. A internet, a televisão, os filmes, é tudo para discipular os nossos filhos.
E isso é terrível. Antigamente, não tinha essas tecnologias tantas. Eu acho que a gente foi felizardos. Ou talvez, se a gente foi felizardo, talvez a gente cria uma nova nessa nova era que está acontecendo agora, uma nova modalidade de educar o filho, talvez, para trazer. Eu não sei, Salles, está muito confuso. Eu não sei se a gente volta para o tempo dos nossos pais, porque os tempos dos nossos pais era o seguinte, meu irmão, aqui não há esse negócio de tapar o sol com a peneira, era madeira na alta. Eu apanhava com um negócio de pé de oiti, que ficava as marcas. E eu, graças a Deus, pelas surras que meus pais me deu. É ou não é? Sim. Naquela época. Eu não sei como é que está o conceito. O conceito hoje está errado. Porque hoje, se você for bater, mas também meu pai me espancava, velho. Botava para arrombar. Talvez eu achei muito exagerado. Podia ter amenizado um pouquinho, né? Uma coisa mais Nutella. Mais Nutella, entendeu? Eu não sei o que é que tem que fazer hoje para essa garotada aí, que a gente precisa apertar. Agora é o seguinte, quando o pai é presente, quando você cria um vínculo, uma amizade com o filho, sabe? Quando você cria um amor, um abraço, uma coisa que você está presente, eu acho que, às vezes, não precisa tipo assim, você precisa estar corrigindo o menino com cinto, só se ultrapassar do limite, sabe? Mas quando você é um pai presente, quando você é um pai amoroso, quando você é um pai que está sempre brincando, fortalecendo os laços com o filho, eu acho que isso é dificilmente... Nós temos uma ausência muito grande, né, hoje dos pais. Mesmo eles estando presentes ali, às vezes você vai num restaurante, senta do lado assim, tem um pai no celular, a mãe no celular e a criança no celular. Tá todo mundo junto ali, mas tá todo mundo no seu mundo. Aí não cria vínculo, não cria amor, não cria a obediência, né, o exemplo. O exemplo. Como você falou mesmo, não é porque a gente passou por dificuldade, a gente se dá valor. Então, se você tem tudo e ganha tudo, qual o valor que isso vai ter para uma criança que ainda não tem a sua formação, ainda não sabe o que é valor nas coisas, se você não ensinar para ela o que tem que ter valor, né? E uma coisa importante dizer é o seguinte, nossas filhas a gente botava sentado do nosso lado, Salles. E aí na igreja, por exemplo, tinha aqueles irmãos que não queriam que as crianças sentassem, que desse a vaga para o adulto, porque criança, quando o adulto tem um adulto, e eu aprendi isso, o que acontecia? A criança levantava para dar o espaço para o avô em respeito. Você vê que tem dois cenários diferentes. Sim. Em respeito. E na igreja, minha filha sentava do meu lado para assistir o culto. Pequena, meu irmão. E se fizesse alguma coisa errada lá em casa, eu corrigia elas. E o que acontecia naquele cenário? Às vezes tem muitos irmãos que chegam na igreja e põem o menino tem que ficar lá no fundo da igreja. Tem que ficar lá na parte gourmet, tem que ficar lá em cima, tem que ficar em outro lugar. Então é como se fosse como é que dá o nome que eu vou dizer aqui? Como se fosse uma perturbação da ordem. Aí vinha os irmãos e diziam, o filho do Ricardo, que eu não era pastor, não era nada, eu era membro de igreja, mas também não comia regra de ninguém, meu irmão. Tanto que eu tive muitos problemas com a igreja, viu? Daí eu me livro. Aí, para concluir, então, aí a gente pode depois... Vamos gravar o nível 2, né? O nível página 2. Página 2. Isso, a gente vai gravar de novo. Vamos, nível 2. A gente vai gravar de novo, viu, gente? Inclusive, eu tenho uma proposta para fazer para ele, mas eu vou fazer depois. Então, Salles, o que aconteceu? Eu botava minhas meninas sentadas, e vi um irmão lá, o diácono, bota as meninas para levantar para o irmão tal sentar. Você é membro? É crente? Não é visitante? Não, elas vão ficar sentadas aqui. E vinha me pedir de novo para ela levantar daqui. Tinha um cara na igreja, Salles, pegava a minha percussão, meu irmão, tirava o microfone e dava pro pessoal do louvor. O microfone, eu pegava o microfone emprestado para me tocar. Todo dia ele pegava meu microfone domingo. Aí, antes de iniciar o culto, iniciando o culto, aí o pastor, na hora que iniciar o culto, eu gritei, meu amigo, a igreja lotada. Senhor disse, vem aqui tirar o microfone se você é homem, de novo. O microfone é da igreja, não. O microfone eu trago todo domingo emprestado, viu? Tire, eu quero ver se você tira aqui de novo, que eu vou lhe rebocar. Disse para ele bem assim, nunca mais pegaram meu microfone. Aí me chamaram, o pastor me chamaram. Não, Ricardinho, o que é isso? Eu disse, não, pastor, vocês parecem que eu não sou importante.
Tira meu microfonezinho, pelo amor, deixa meu microfone, eu gosto de tocar na casa do Senhor. Era desse jeito. Amor, se eu te contar a história de igreja, você vai rir, viu? Vai virar vigília. Nós vamos gravar de novo, que eu tenho uma proposta para falar com você. Depois você põe um bocado de microfone aqui, porque nós vamos... Aí a gente vai trazer uma galera pra gente trocar ideia assim, tipo um bocado de resenha de igreja, a gente vai te contar. Menino de Deus, vai bombar. Vamos porque fazer. Vai ser tanta resenha que acontecia na igreja que você vai dizer, meu Deus do céu, vai virar uma, tipo, 2 milhões de pessoas só vendo as resenhas de coisa de igreja. É coisa boa demais. Mano. Maravilha. Olha, galera, nós não vamos terminar, mas a gente vai gravar outro que eu quero construir um trabalho sobre criação de filhos também, filhos cristãos e filhos não cristãos. E outras questões que a gente vai trabalhar também. É porque tem muita coisa para conversar aqui. Mas, pastor Ricardinho, a parte que nós já contamos, eu sou muito grato por você ter vindo aqui no podcast. Eu sei que a sua história é muito, muito forte naquilo que Deus forjou você como homem de Deus. Eu quero que você deixe um recado para a galera aqui, principalmente para os maridos, para os pais, né? Homens que precisam se alinhar com aquilo que Deus tem para a vida deles. Pode dar seu recado aí. Primeiro começar assim, tamo junto, galera. Ou treme ou cai, viu? Vai ou racha ou arrebenta a tampa da caixa. Então, nós precisamos ser homens com presença dentro da sua casa. Precisamos ser o pilar. Porque, observe, eu tenho dito lá em casa, olha só, e eu tenho até reclamado isso, não que a honra tem que ser pra gente, olha, observe quem eu sou dentro dessa casa. Observe quem eu sou e eles sabem quem eu sou. Então, nós somos o alicerce da casa. Eu quero ver quem é o doido, por exemplo. O doido que vai lá inventar de dizer alguma coisa para alguém lá, por exemplo, da minha casa. Não vai, sabe por quê? Porque sabe que tem um homem lá. Sabe que tem um homem de caráter. Sabe que tem um homem de fé. Sabe que tem um homem de oração. Então, você que está aí na sua criação de filhos, criação de relacionamento com a família, relacionamento com a esposa, você precisa, primeira coisa, tem humildade. Nós temos que ter muita humildade. E tem muita coisa que a gente tem que deixar para trás. Sabe? E eu tô inclusive, viu, Salles, uma coisa importante dizer, que agora mesmo eu tenho uma sessão com um psicólogo, porque eu preciso ter humildade, eu preciso reconhecer muitas coisas minhas. E às vezes a gente pensa, pastor, é isso, é empresário, é bom, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. E aí, não precisa? Precisa. Precisa de profissionais que ajudam você a sair em diversas situações. Então, se você se sente assim, inclusive, que precisa de ajuda, procure um profissional. Você sabia? Procure um profissional para que você possa melhorar o seu relacionamento com seus filhos, melhorar o seu relacionamento com sua esposa, melhorar o seu relacionamento com Deus, melhorar a sua vida, sabe? Então, o recado que eu te dou é que você seja um homem de caráter, presente, e que, primeira coisa que você tem que saber quem você é dentro da casa. Quem você é. Eu sou o que aqui? Eu sou o cara, eu sou o provedor, eu sou o cara que vou resolver, eu sou o cara que vou trabalhar, eu sou o cara que vou levar meu filho para pizzaria, eu sou o cara que vou levar meu filho para jogar bola, eu sou esse cara. E você tem que saber, eu sou o cara que faço acontecer na vida da minha esposa, sou esse cara que faço acontecer na vida dos meus filhos e vou fazer enquanto durar a minha vida. Eu sempre digo, eu não sou covarde, vou ficar firme e forte nessa parada aí, meu irmão. Porque se Deus uniu, o homem não separa, e se a gente tem isso no coração. Então, uma palavra importante, viu? Para de ser covarde, meu irmão. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Amém. Valeu. Obrigado, meu pastor. Que Deus te abençoe grandemente. Tamo junto. Um abraço para a família. Obrigado, Salles. Valeu. Amo você, sua família, seus meninos. Viu? Vocês é uma bênção na minha vida, é uma referência. Eu olho para você e vejo assim, uau, Salles é uma pessoa de Deus, de graça de Deus. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família, viu? Amém. Fico feliz de ter convidado. Valeu. Obrigado, meu povo. Até o próximo. Compartilha aí, viu?